Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 21. É um texto que eu sou apaixonado, e todas as vezes que eu vou a ele, de alguma forma Deus ministra ao meu coração de muitas maneiras. Eu gosto quando você, na sua Bíblia ou no seu aplicativo, você marca, porque elas também são um registro histórico. Além disso, você também tem o seu esboço, que você também pode acompanhar a leitura, e a mensagem também você vai completar e guardar na sua mente, no seu coração. Hoje quero compartilhar com vocês sobre o tema A Maravilhosa Graça de Jesus, como a mensagem final da nossa série que termina hoje nossa jornada de oração de 40 dias que nós tivemos. Foi um tempo realmente precioso. A palavra de Deus diz assim: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esta é a palavra de Deus. Um texto fantástico do apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja de Coríntios. A primeira delas respondeu a inúmeras perguntas. A segunda está fazendo esclarecimentos. A cidade de Coríntios era uma cidade portuária, uma espécie de Santos da vida. Vinham pessoas de vários lugares do mundo. Além disto, era uma capital podemos dizer assim, da intelectualidade. Você tinha correntes de sabedoria e de filosofia muitos conhecidos. E as pessoas achavam por muito orgulho ser chamados da escola de fulano, de Beltrano, de Ciclano. É por isso que você vê na primeira carta que o pessoal começa a se identificar. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E aquilo tornou-se uma divisão no meio da igreja. Além disso, era uma cidade extremamente espiritualizada. Naquele lugar tinha um templo a uma deusa chamada Afrodite, ou Diana, considerada como a deusa da prosperidade. Esta igreja nasce no meio de um contexto de muita espiritualidade, muita intelectualidade, e ao mesmo tempo cheio de características a respeito principalmente de uma cultura muito difícil de poder discernir. A igreja tinha como o desafio de viver uma espiritualidade diferente que o do cristianismo, e ao mesmo tempo não ser considerado como mais uma religião. Você tinha, por exemplo, num contexto social, das mulheres e de homens que se ofereciam como sacerdotes a Afrodite. Eram verdadeiros
prostitutos cultuais, podemos dizer, porque a maneira como Afrodite era adorada, as mulheres raspavam a cabeça e se ofereciam durante um ano para adorar Afrodite. E os homens e mulheres vinham de vários lugares e mantinham relações sexuais de todo tipo e verdadeiras orgias. E esta era a maneira como Afrodite era adorada. Vários destas mulheres e homens se converteram ao cristianismo. E esta conversão, por isso que neste contexto, o apóstolo Paulo pede para as mulheres de cabelo curto usarem véu. Por quê? Porque ele está dizendo, queria que os cristãos não se comportassem e não fossem confundidos como dentro desta religiosidade pagã. Coríntios tinha muita idolatria. É ali que o apóstolo Paulo diz, foge de idolatria. Haviam crises, por exemplo, a respeito de comer carne, mas não num contexto que talvez eu e você entendemos se comer carne ou não. Ela estava falando das carnes que eram oferecidas a ídolos. E isto criava um dilema entre eles. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vai ao açougue e não pergunte de onde vem essa carne, se é consagrada ou não. Se você perguntar, aí com a sua consciência começa a te acusar. Então não pergunte, vá lá e compre. Porque se você ouvir, foi consagrada a ídolos, aí a tua consciência vai começar a entrar em crise. Este era o contexto da igreja de Coríntios. Por isso agora você vai entender a palavra do apóstolo Paulo a esta igreja para mostrar a respeito de que maneira a graça de Jesus realiza uma grande transformação em nós. Escolhi este tema porque se você tem acompanhado as nossas mensagens, tanto no Face, no YouTube, lendo o livro, ou até mesmo no seu PG, compartilhando, talvez você se percebeu, como nós ouvimos hoje, 4 irmãos dizeram assim, eu achava que não era uma pessoa que tinha ídolos. Ou como disse o pastor Eliezer, descobri que o meu coração parece a Índia, tem tanto ídolo que precisam ser destronados. Porque os ídolos não são apenas físicos, são imagens da qual estão ocupando o meu afeto, minha atenção, meu tempo e muitas vezes os meus recursos. Os ídolos são todas aquelas imagens, sejam mentais, sejam elas físicas, ou uma relação que está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Talvez, assim como eu, você tenha lido e percebeu o quanto nós pecamos contra o Senhor. E o contato com a palavra nos levou a examinar padrões, a perceber as nossas palavras, a olhar para os nossos sentimentos e a olhar sinceramente o nosso comportamento. E quantas vezes podemos dizer ao Senhor, Senhor, nós temos pecado contra Ti. Nós precisamos do Teu perdão. E ali, quando você fala isto, você vai precisar da graça de Jesus. E esta graça, por que esta graça é maravilhosa? Complete no seu esboço, por favor. A graça de Jesus, ela é maravilhosa, porque Ele, por meio desta graça, me amou e pagou a minha dívida com Deus. Complete, pagou minha dívida com Deus. Por que a graça de Jesus é maravilhosa? Porque a graça, para você entendê-la, você precisa levar os seus olhos para a cruz de Cristo, para esta cruz. E nesta cruz, o texto vai começar dizendo no versículo 15, Ele morreu por todos. Ele assumiu o pecado de toda uma humanidade. Na cruz, enquanto Ele dizia, por que me abandonaste ao Pai? Neste instante, o Pai descarregava a ira sobre o próprio Filho, Ele pagando a nossa dívida, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a este Deus.
Eu e você, provavelmente, ao ler as Escrituras, nenhum de nós vai poder dizer: eu não tenho dívidas, eu sou inocente, eu não sou culpado. Certo homem, ouvindo a mensagem na igreja, ele ouvia esta declaração de que Jesus pagou a nossa dívida. Ao mesmo tempo ele dizia: eu não sou um homem ruim, eu sou um homem bom, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu me esforço, eu tenho tentado ser um bom pai, um bom esposo. E enquanto o pastor pregava, o pastor mencionou aquele texto que diz lá em Mateus capítulo 5, se alguém olha para uma mulher e a deseja, já cometeu adultério. Ou se alguém é ofendido ao ponto de matar alguém no seu coração, ao não perdoar, também já cometeu assassinato. E quando o pastor pregava, o Espírito Santo o convencia, porque secretamente ele estava na prática da pornografia, e ao mesmo tempo que ele tentava justificar e dizia: não sou um homem mau, o Espírito Santo de Deus mostrava para ele o quanto ele estava longe de Deus. Nenhum de nós vai poder apresentar-se diante de Deus e dizer que não tem dívidas. Todos nós temos dívidas perante este Deus Santo. Por isso, todos somos devedores por causa dos nossos pecados. Complete no seu esboço. Perdão é abrir mão da dívida e pagar a conta de alguém que nos causou prejuízo. Foi isso que Jesus fez. Os nossos pecados estavam sobre Ele. Ele é santo. Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado algum. Mas Ele ocupou o nosso lugar, Ele assumiu o preço, o nosso pecado carregou sobre aquele madeiro. E a isto nós chamamos de perdão. Quando vamos para a cruz, quando nos ajoelhamos, nos quebrantamos em qualquer lugar que nós estivermos e admitimos que somos devedores a este Deus Santo, então recebemos o seu perdão. E os nossos pecados são cancelados e levados sobre aquela cruz. E sobre nós há um sentimento que Davi escreveu, dizendo no Salmo 32, como é feliz o homem que teve os seus pecados perdoados. Não há nenhum pecado tão grave que Jesus não tenha pagado naquela cruz. Não há nenhuma vergonha que você tenha que Ele não tenha pago naquela cruz. Não há nenhuma situação, por mais difícil que ela seja, que Jesus não tenha o poder de cancelar esta dívida naquele madeiro. A pergunta que eu faço para você: diante de tamanha graça, como nós podemos responder a esta graça? Sim, tem algo para nós fazermos. A graça, ela sim nos convida a responder. E o texto vai dizer ali na parte B do versículo 15 ainda, ele diz: aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, responda à graça, vivendo para Jesus, vivendo a sua vida, a vida deste Jesus, agora em mim. Então ele diz: eu morri a morte que você merecia. O castigo que você merecia foi levado naquela cruz. E agora, ao desfrutar desta graça, o que eu vou fazer? Eu vou viver a vida que Ele viveu agora em mim, no meu dia a dia. Agora Ele me convida e Ele derrama o seu Espírito para que eu viva a vida que Jesus viveu agora no meu dia a dia. Esta é uma revelação extraordinária da palavra, porque Ele me convida a ser como Ele todos os dias, e Ele me deu do próprio Espírito que habitou nele para que eu pudesse viver esta vida. A graça também é maravilhosa,
Porque a graça de Jesus, ela também muda a minha maneira de ver a mim e as pessoas. A maneira como me percebo, a maneira como eu vou olhar as pessoas. Complete, por favor, a maneira de viver. Olha o que vai dizer o texto no versículo 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideremos assim. Amados, quando a graça invade a minha mente e meus sentimentos e a minha vontade, muda a perspectiva de todas as coisas. Algo diferente acontece. Os meus olhos se abrem para situações que eu não percebia. E ali a gratidão, complete por favor, passa a ser a lente de ver o mundo. Porque eu não mais trato as pessoas pela lei do mérito. Eu não mais, diante de eu me perceber como um homem que deve a Deus, e que esta dívida foi cancelada, e que eu não merecia, e eu recebo este perdão, o meu coração começa a experimentar gratidão. Porque eu era devedor, o preço era a minha própria vida, o preço do pecado era a morte, e Jesus carregou e levou a minha morte. Agora, como gratidão, o que eu vou fazer? Eu tenho em mim uma nova perspectiva da vida, as coisas passam a ter outro significado, e agora eu sou convidado a olhar as pessoas de forma diferente. Quanto mais graça eu desfruto, mais eu devo amar as pessoas. O padrão para lidar com o outro não é mais o da justiça. A justiça é olho por olho, dente por dente. Tratar as pessoas como elas merecem. Mas o da misericórdia é não dar a elas o que merecem. E não apenas isto, mas presenteá-las com aquilo que elas não fizeram absolutamente nada por merecer. Isto que é graça. Hoje nós vivemos num mundo sem graça. Por que vivemos num mundo sem graça? Vivemos num mundo onde nós queremos tratar os outros pela justiça. A justiça é medir, com uma medida que eu tenho, medir todas as pessoas. Então, por isso que Jesus, ele disse, se alguém não te cumprimenta, e você também não cumprimentar, que diferença você faz? Se ele estivesse no nosso contexto social, ele diria, até os bandidos do PCC fazem o mesmo. Eles são leais de quem são legais com eles. Tratam bem quem trata bem. Ele está dizendo, nós não, o nosso padrão não é mais a justiça, o nosso padrão agora é a misericórdia e a graça. Eu não mais revido quando alguém me ofende, porque isto seria justo. E às vezes, quando nós falamos em perdoar, é tão difícil para nós entendermos, porque nós temos um conceito de justiça. Nós dizemos, pastor, mas como vou perdoar? Isto é injusto. Ontem eu fiz um casamento e eu preguei sobre o casamento com graça e sem graça. O casamento com graça é assim. Por exemplo, ele diz assim, você não me tratou bem, então eu não te trato. Você não me serviu, eu não te sirvo. A mulher vai dizer, você não merece. O homem também vai dizer, você não merece. Aí Jesus nos avalia e diz assim, nenhum dos dois merece. Mas eu dei a minha graça para vocês. Qual é o padrão que você vai usar? A justiça ou a graça? Então eu nunca vou conseguir amar. E algumas pessoas, elas confundem justiça com amor. A justiça é você tratar de acordo com a sua percepção se aquela pessoa merece. Por exemplo, se você é empregado, nenhum de vocês chega no final do mês, dependendo quando você recebe, no 5º dia útil ou no dia 30, vai chegar para o seu patrão, o seu chefe, abraçá-lo e dizer, muito obrigado por você pagar o meu salário. Você é um homem maravilhoso. Nenhum de vocês vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você trabalhou. E é isto que Paulo vai dizer, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Então, quando eu experimento esta graça, quando eu reconheço os meus pecados e desfruto do pecado, então passa em mim a habitar uma gratidão, um amor e uma misericórdia. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, você não vai olhar mais as pessoas com este padrão humano. Agora você vai olhar com Cristo na sua frente, Jesus com a cruz. Você vai olhar para aquele marido com a cruz de Cristo à frente, aquela mulher com a cruz de Cristo, aquele chefe com a cruz de Cristo. Você vai fazer para este Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a grande diferença. Então, como vou responder a esta graça? Respondo à graça agindo com amor e misericórdia com as pessoas. Então, todas as vezes, eu acredito, irmãos, que nós temos que ensinar aos nossos filhos o que é graça e misericórdia. Nós precisamos o tempo todo perceber e dizer qual é o padrão que eu estou usando. O da justiça ou o padrão da cruz? Que é o padrão da graça. Talvez você perceba que sua vida está sem graça, porque talvez o seu padrão é da justiça. Para que ela fique cheia de graça, então vá para a cruz e confesse os seus pecados e experimente o perdão. Assim, os nossos relacionamentos e a nossa vida ficará cheio de graça. Cheio de graça. Em terceiro lugar, por quê e como responder a esta graça? A graça de Jesus, ela é maravilhosa porque ela traz coisas novas. Complete, por favor. Traz coisas novas. Eu acho tão lindo quando eu leio este versículo. Para mim, logo a minha conversão foi um dos versículos mais libertadores, principalmente das perseguições sociais e familiares. Daqui a pouco conto para você por quê. A Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E aqui o apóstolo Paulo faz um paralelo com Gênesis. A ideia de criação, quando ele usa a palavra bará, a ideia de criar, que Deus criou o homem, ele vai dizer, agora Deus vai criar o homem pela segunda vez. Mas já não mais feito por mãos. Agora Ele vai criar o Espírito, Ele vai torná-lo uma nova criação em Cristo Jesus. Tem uma primeira criação no Gênesis, mas tem uma segunda criação em Cristo Jesus. Porque existiu o primeiro Adão, falhou. Ele pecou no paraíso, mas o segundo Adão, Jesus, ele venceu no deserto e ele ressuscitou. E este segundo Adão trouxe para nós uma segunda criação. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas surgiram. Isto para mim foi maravilhoso, porque eu me converti aos 16 anos, e eu já tinha aprontado um bocadinho. Então, quando eu ia para os meus familiares em eventos como Natal, Páscoa, coisa assim, e eu falava, eu sou um crente em Jesus, meus primos que já tinham pecado comigo, diziam assim, você que fez, e aí eles puxavam a minha ficha, que não era nada curta. Sabe aquela ficha que o pessoal da nossa casa sabe muito bem quem é a gente, a família sabe muito bem, puxa aquela ficha, e ele vai dizer assim, eles falavam para mim, Fernandito, tu, um creyente em Jesucristo, misericórdia, que sinvergüenza, é terrível. Então aquela ideia, e aquilo me deixava tão entristecido, porque eu dizia, por que as pessoas não veem a minha transformação? E quando eu li este versículo que diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. Eu não sou mais aquele Fernandito, aliás não sou mais, eu sou Fernando mesmo, Fernando Sanches. Eu renunciei àquele Fernandito cheio de autocomiseração. Houve uma mudança.
Jesus mudou meu nome, irmãos, não porque deixei o Fernandito para trás, mas porque depois do meu nome veio Fernando de Cristo, Cláudio de Cristo, Edson de Cristo, Rafael de Cristo. E este nome incorporado no meu nome me deu uma nova identidade. E agora Ele me transformou. Então eu vou ver os outros que nascem de novo diferente, mas também a mim eu vou ver uma nova identidade, porque Ele faz coisas novas. A graça de Jesus traz sobre nós coisas novas. Coisas que você não se considerava capaz, Ele traz sobre você. Aquilo que você dizia, meu sangue é italiano, por isso que eu sou bravo. Não, agora você tem o sangue de Jesus. Seja italiano ou espanhol, o sangue de Jesus é maior do que elas. Então você não tem desculpa para você ficar pecando com a sua impaciência, ou o seu gênio forte, ou a sua ira. Não tem mais, porque você tem o sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. E sabe o que é lindo disso? Que Jesus vai dizer, eu não vou melhorar você. Ele vai dizer, eu vou transformar mesmo. Eu vou fazer de você uma outra pessoa. Não vou consertar, remendar, não vou maquiar. Eu vou transformar você em uma nova criatura. Deus faz de você uma nova pessoa. E Ele traz coisas novas sobre a tua vida. E isto é maravilhoso. O que tornou isto possível? A graça de Jesus. A graça de Jesus. Então, como respondo a esta graça? Respondo com expectativa vibrante de novas vivências, experiências e significados. Novas vivências, experiências e significados. Há muita coisa que Jesus vai dizer para mim, joga fora. Eu tenho um novo para você. E a gente fica assim, ai Jesus, mas eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto disso. E por vezes, como nós ouvimos hoje um testemunho tão lindo pela manhã, da irmã Zélia, né, irmão Isaías? Falando que num culto, ela sentiu no coração com o esposo, do dinheiro que ela poupava para poder comprar uma casa, para construir casa nas Filipinas. E eles doaram tudo isso diante de Jesus. E depois de um tempo, o Senhor traz tudo aquilo que eles, em Cristo Jesus, esperavam. Deus é este Deus que faz coisas novas, mas não entregue e não faça concessões e barganha com Deus, porque isto não é amor, isto é barganha, é justiça. Você deve entregar tudo, porque você escolheu amar este Deus. Em quarto lugar, porque a graça de Jesus é maravilhosa? Porque a graça de Jesus me permite ser um instrumento de reconciliação. Irmãos, quando eu leio isto, eu me emociono. Porque você percebe que você, quando se avalia pelo padrão de Deus, você será sempre culpado. Não há nenhum inocente. E este Jesus se apresentou a você tão pecador que você estava, deu a sua graça, te amou, restaura, transforma, e além disto, Ele te dá a própria missão que Ele tinha sobre si, a missão de reconciliar as pessoas com Deus. Ele vai dizer no versículo 18 a 20, vai dizer da seguinte maneira: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isto provém de Deus, não é mérito, é presente, Ele que fez, é providência, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando, guarde ali por favor, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O homem está separado de Deus. O homem está aqui, Deus está ali, Ele é santo. E neste espaço tem um abismo por causa do pecado. A exigência para chegar até Deus é santidade, é perfeição. Por isso que o pastor Carlos Macor nos ensinou, a irmã Eliane projetou o vídeo, dizendo que graça é exatamente isso. Deus te dá aquilo que Ele te pede. Ele te pede santidade e Ele te dá. Ele pede perfeição, Ele dá. Então qual é a exigência de eu chegar até Deus? Santidade, perfeição. Por isso que Jesus estabeleceu a ponte. Ele é o único santo. E Ele está dizendo agora, porque Ele morreu na cruz e se entregou, e Ele foi o santo, Ele é a ponte. Hoje toda pessoa pode ir até Deus por causa de Jesus. Aí Ele vai dizer, você já foi reconciliado, você já passou, e você chegou até este Deus santo, mesmo você sendo pecador, porque Ele cancelou a sua dívida. Agora você que passou para este Deus santo, e recebeu o abraço e aconchego dessa graça, Ele vai dizer agora, volte de novo, para este mundo cheio de pecados, para este mundo cheio de transgressões, um mundo sem graça, e aponte para este Jesus, porque Ele ainda quer reconciliar pessoas consigo. Conte a todos aqueles, para que eles se reconciliem com Cristo Jesus. Em outras palavras, o trabalho que os anjos queriam fazer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olhou para nós pecadores e disse, esse trabalho eu vou dar para vocês. Essa missão eu vou dar para vocês. Vão e contem e reconciliem pessoas com Cristo Jesus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E como nós vamos fazer isso? Volta para trás, demonstrando amor, graça e misericórdia. Amando as pessoas, perdoando as pessoas, apontando a esse Cristo, dando e rendendo a glória a este Cristo, a este que ressuscitou, a este que não levou em conta as minhas transgressões. Quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim, e me resgatou. Hoje, diante desta graça, não tem como você ficar calado. Pastor Rick Warren diz, ficar calado é pior do que você descobrir a cura do câncer e não querer compartilhar com ninguém. Ficar calado é pior do que isso, porque nós não temos a cura do câncer, mas nós temos a mensagem de salvação eterna. Por que calar? Não vou calar. Então como vou responder a esta graça? Respondo à graça contando a outras pessoas sobre o perdão e a restauração que Jesus realizou em minha vida. Então eu vou contar aquilo que Ele fez com uma mulher samaritana, dizendo, venham a ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Tudo que eu tenho feito. Venham a ver alguém que transformou a minha vida, alguém que transformou a minha história. Não que eu ainda o tenha alcançado, não que eu ainda seja tão santo como Jesus, mas eu prossigo para o alvo. Ainda eu estou a caminho, ainda eu estou em direção, não estou completo, porque eu posso falar de Jesus até quando eu erro, dizendo para as pessoas qual é o caminho de volta para a cruz. O arrependimento, o quebrantamento, a confissão. Então eu não olho mais as pessoas sem olhar a cruz. Não olho mais para mim diretamente. Agora eu vou olhar a mim na cruz. E quando eu olho
a cruz, eu me rendo diante de Jesus. E eu digo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me amou e me perdoou. E meu coração se invade de uma alegria e de uma satisfação por ter o seu perdão, que eu quero contar a todos o que Jesus fez. Em quinto e último lugar, porque a graça de Jesus é maravilhosa, eu devo ter o cuidado para não distorcer a graça de Jesus. Ela não foi barata. Eu vou responder a esta graça com zelo, com cuidado, para não distorcê-la. Como as pessoas distorcem a graça? Presta atenção que vai dizer 2 Coríntios 5, 21 e também capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então ele está dizendo aqui, nos deu de presente, mas cabe a mim me render diante deste Jesus e reconhecer, porque esta graça não é automática. Ou seja, não são todas as pessoas que recebem o perdão dos seus pecados. Não é só porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, morreu naquela cruz, todos são perdoados automaticamente. Não, senhores, não é porque Jesus levou o pecado de uma humanidade inteira, que todos os homens automaticamente terão seus pecados perdoados. Não, isto é distorção da graça. Por que é uma distorção? Porque ele diz, arrependam-se. Reconheçam que você não pode pagar esta dívida. Confesse diante de Jesus que você precisa deste perdão. E quando receber deste perdão, você não pode viver mais do mesmo jeito. Porque se você viver do mesmo jeito, você está distorcendo a graça, voltando a entrar na mesma condenação da qual Jesus já libertou você. Por isso ele está dizendo, você não pode baratear a graça. A graça foi de graça para nós, mas custou a vida do Filho de Deus. O preço foi altíssimo. A graça de Jesus não pode ser distorcida. Eu não posso dizer, eu vou continuar pecando, porque Ele vai me perdoar. Se você assim vive, então você não entendeu a graça. Você está distorcendo a graça. Você precisa fazer valer a pena. Você precisa olhar para esta cruz, desfrutar desta graça. E aí voltamos para o versículo 15. O que eu vou fazer? Ele morreu a minha morte. Agora eu vou viver a vida dele em mim. Não posso viver mais de qualquer maneira. É incoerente com a graça. Por quê? Porque quem desfruta da graça, que foi livre dos seus pecados, ama este Deus. E como resposta a este amor, decide viver para Ele. Então, como respondo a esta graça? Respondo à graça desenvolvendo a minha salvação, que vem pela graça, com temor e tremor. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, escreveu, leiam comigo por favor, ali na projeção, juntos. Assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Eu vou precisar desenvolver. Reparem que não está dizendo ganhar salvação.
Você já recebeu esta salvação de presente, mas Ele está dizendo: cabe a mim agora desenvolver esta salvação. Ele ressuscitou. Não consigo pagar a minha dívida, mas eu posso responder a esta graça, desenvolvendo esta salvação com temor e tremor. Que você responda a esta graça. O texto diz: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Repita comigo: agora é o dia da salvação. Quero convidar você, por gentileza, a fechar os seus olhos, curvar a sua face por um instante e elevar os seus pensamentos ao Senhor. Sim, tem algo que você pode fazer para responder a esta graça. Não abarateie. Renda a sua vida a Jesus. Faça aquilo que é contrário ao homem, à humanidade. Admitir os seus erros, reconhecer os seus pecados. Você pode ir até a cruz neste momento pela fé. Você pode ir com a sua mente lá no Gólgota, numa sexta-feira, às 15h, quando aquele Cristo, o Cordeiro Santo, perfeito, levanta seu clamor dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Ali, este lugar era o seu e o meu. E quando ele declara: está consumado, foi pago, o céu se escurece e algo toma conta do universo inteiro, porque a nossa dívida foi paga. Mas a história não termina ali. No terceiro dia, no domingo pela manhã, os anjos contam para algumas mulheres que a morte tinha morrido, não vencera mais o Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou, e porque Ele vive, tomou sobre si as chaves do inferno. E hoje, neste dia, as suas dívidas também podem ser pagas quando você se rende e confessa Jesus, declarando, dizendo: eu sou pecador, eu não mereço, eu não consigo, eu preciso da graça. Eu tenho tratado pessoas pela justiça, pelo mérito. Eu me descontrolo quando elas erram. Eu tenho tentado viver uma vida digna com a minha força, e eu sempre termino cansado. E aí Jesus vai dizer para você nesta noite: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Pela fé você pode ir a esta cruz, se ajoelhar na tua alma, no coração e dizer: perdoa-me, Senhor, dos meus pecados. Perdoa-me dos pecados da ira, da raiva, da prostituição, da impureza, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, do ciúme, da inveja, da ira, da contenda, da glutonaria, das bebedices, dos vícios, das drogas, da preguiça, da pornografia, da amargura, das palavras torpes. Eu não quero mais, Senhor, viver aprisionado. Eu preciso tanto do Teu perdão. Então, Senhor, hoje eu assumo um compromisso com Cristo, de entregar a minha vida a Jesus.
Ele não se envergonhou por você. Enquanto nós cantarmos, se você deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, e você vai estar dizendo: eu estou me rendendo a Jesus, eu preciso desta graça, eu quero esta graça sobre a minha vida. Louvemos ao Senhor.